aí, pessoal, prontos para voar? No vídeo de hoje eu vou responder uma book tag literária. Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e seguir o meu Uma Página nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, pessoal, eu vi essa book tag no canal ou Navegando, não tenho certeza o nome do canal dele, mas eu vou deixar aqui na descrição onde eu vi, mas não é o vídeo original, né? Ele não foi o criador da book tag. Se eu achar o vídeo original, eu vou deixar também na descrição para vocês. E essa book tag, né, no caso a original, tem 20 perguntas, e acabou que eu adaptei, porque tem perguntas que eu simplesmente não tenho respostas, tipo... A primeira pergunta era um livro que você comprou na Black Friday. E assim, gente, eu não tenho costume de comprar livros na Black Friday. Então, eu tive que adaptar as perguntas dessa tag, né, para o meu estilo, né, de leitura, de compra, enfim. E a book tag original tem 20 perguntas, eu adaptei, acho que eu coloquei 14 ou 15. Gente, esqueci de falar o nome da tag. É book tag ditos literários. E a primeira pergunta... Livro da Onça, um livro que você achou que era bom, mas te enganou direitinho. E são eu coloquei 2 livros para essa pergunta, que infelizmente eu não tenho eles físicos, não. Infelizmente não, felizmente eu não tenho eles físicos, senão eu já teria doado. Que é o livro Pessoas Normais, que é literalmente, gente, são pessoas normais, sabe? Enfim, não tem muita história, né? Eu achei que fosse uma história um pouco melhor, mas não é. Simplesmente são realmente pessoas normais. E o outro livro é Se Ele Estivesse Comigo. Gente, esse livro é muito ruim. Ele ficou muito hypado com o BookTok no ano passado ou ano retrasado, não me recordo, mas esse livro é muito ruim, eu não gostei nada. A segunda pergunta é, filho de leitor, leitor é um livro que você passaria para os seus filhos. E nessa eu também não consegui responder só com um livro, e eu coloquei, obviamente, Harry Potter, né, que foi passado para mim, que eu passaria, obviamente. Alice no País das Maravilhas, porque, gente, Alice é muito bom, extraordinário, que é um livro... Gente, eu falo direto sobre ele aqui no canal, é um livro que todo mundo deveria ler, pelo menos uma vez na vida. Eu já reli, eu acho que 2 ou 3 vezes, porque é um livro muito bom mesmo. E um outro que eu colocaria para ler, que eu não tô com ele físico aqui no momento, porque eu emprestei ele, é o livro As Crônicas de Nárnia. A terceira pergunta, é lendo que se recebe um livro que você ganhou de alguém. E o mais recente da minha estante é o livro Uma Vida Pequena, que de pequena não tem nada, porque tem 700 e poucas páginas, mas enfim, eu ganhei esse livro há pouco tempo. A próxima pergunta é, leitor escaldado, tem medo de livro hypado? Um hype que você tem medo de se decepcionar. E eu coloquei 2 livros também, e o primeiro deles que eu coloquei é o Duna. Tem uns que falam que é muito bom, uma outra parte fala que não gosta, que a leitura é mais arrastada, que é um livro longo, e tudo mais. Então eu tenho medo de ler esse livro, né? E já até passou do hype dele, mas enfim, eu tenho medo até hoje de ler. E um outro livro que eu coloquei também é um que estava fazendo bastante sucesso esse ano no BookTok também. O pessoal falando direto, é o Quarta Asa. E esse eu tenho medo de ler, não é nem questão de eu me decepcionar. Eu tenho medo de ler porque ele é um livro de fantasia e eu não tenho costume de ler livros de fantasia. Então, os livros desse gênero são um pouco mais difíceis para mim. Próxima pergunta é, livro dado não se olha o gênero. Um livro que você ganhou, mas não faz muito o seu gênero. E como eu acabei de mencionar, o próximo livro é óbvio que seria um livro de fantasia, que eu ganhei da minha mãe, Corte de Espinhos e Rosas, que eu gosto muito da capa, eu acho bonito e tudo mais, mas até hoje eu não consegui ler também, porque é um livro de fantasia. A próxima pergunta é, livro mole em mente dura, tanto bate até que fura. Um livro que por muito tempo ficou parado na sua estante até que você finalmente o pegou para ler. E é um livro que eu acho que ficou mais de 3 anos parados na minha estante, que é o livro Um Dia. Tem um vídeo aqui no canal falando da minha opinião, que eu não gostei desse livro, comparando com as diferenças do filme e da série. Próxima pergunta é, de livro em livro, o leitor enche a estante. Um dos primeiros livros que compuseram a sua estante. Não precisa ser exato. E, obviamente, né, que os primeiros foram
Harry Potter, no caso, a série toda de Harry Potter. Crepúsculo também, a sériezinha. Foi um dos primeiros que eu tive aqui na minha estante, né? Porque eu peguei emprestado da minha mãe, tanto Harry Potter como Crepúsculo. E Ponte para Terabithia, que foi um dos primeiros livros que eu li também. A próxima pergunta é: as páginas caem, o livro fica. Um livro que as páginas despencaram ou estão quase lá. E eu coloquei um também, que é um livro da minha mãe, né? Que é o livro Contos Brasileiros. É uma edição bem antiguinha mesmo. Eu nem sei se tem um ano aqui. Despencando, né? Que ele é um livro bem antigo, então, ó, aqui. As páginas estão despencando literalmente. A próxima pergunta é: cada leitor com a sua mania. Uma mania literária que você desenvolveu. Que ao longo do tempo, como leitor, eu adquiri foi a mania de marcar os livros, tanto com post-it quanto com marca-texto. Né? No início, quando eu começava a ler, eu achava isso horrível, não gostava, não queria estragar o livro e tudo mais. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que é necessário a gente marcar as partes que a gente gosta. Obviamente que eu não marco o livro inteiro, mas assim, eu marco alguma coisa relacionada a algum personagem que eu acho importante para eu lembrar depois, caso esse livro vire um vídeo aqui no canal, eu preciso saber. Os quotes também, né, as frasezinhas que eu mais gosto, as frases que me marcaram durante a leitura, eu costumo marcar bastante. Tá acabando, gente. Aguenta aí que tá acabando as perguntas. A próxima é: o que os olhos não leem, o coração não sente. Um livro que por algum motivo você se recusa a ler. E eu coloquei o livro Corrupted. Gente, eu não gosto desse gênero, que é o gênero de dark romance. Então, assim, gente, eu me recuso a ler, entendeu? Na verdade, eu me recuso a ler vários livros de dark romance. Eu acho que não são livros para mim. Então, eu não vejo por que perder o meu tempo lendo. 2 livros, o menor livro da sua estante. E eu coloquei o livro, que é uma edição em inglês, que tem 43 páginas, que é o Adventures of Sinbad the Sailor. Esse livro eu ganhei de um amigo, e ele é o menorzinho da estante mesmo, ó, bem fininho. Tá na versão em inglês, nunca li, eu acho. 47 não, gente. Minto. 43 páginas não, gente. Minto. 57. Diga-me o que tu lês que eu direi quem és. O gênero literário mais presente em suas leituras. Ficção, não ficção, suspense e romance. Amigos, livros à parte. Um livro que você não emprestaria para ninguém. E eu coloquei, é óbvio, um livro que tem vários vídeos aqui no canal, tem uma série aqui no canal, vou deixar passando em algum lugar aqui para vocês também, que é o livro O Jardim dos Esquecidos. Eu não emprestaria esse livro para ninguém. Assim, gente, eu não tenho costume de emprestar livros também, mas eu até empresto. Se alguém me pedir, eu realmente empresto. Mas esse aqui eu não emprestaria mesmo, porque, gente, quase não tem edições mais desse livro, você só encontra em sebo. Essa capa aqui, por mais que tenha sido atual, também já tá bem difícil de achar essa edição desse livro. Então, assim, eu não emprestaria esse livro para ninguém. A última pergunta é: nunca diga desse autor nada lerei. Um autor que você tinha um certo receio, mas gostou quando leu alguma obra dele. E eu coloquei o autor, o Stephen King. Eu tinha receio de ler os livros dele por ser do gênero de terror e eu não tenho costume de ler. Mas eu li e eu gostei muito. E foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar aqui no crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Tchau!